Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao curso de feridas. Meu nome é Cíntia. Então eu estarei com vocês durante todo o processo, né, dos módulos, durante todo o curso. Eu sou formada na Universidade Federal de Pelotas e atualmente faço residência no Grupo Hospitalar Conceição, na Saúde Comunitária. Esse é o nosso primeiro módulo, ele trata sobre o processo de histologia e a fisiopatologia do processo cicatricial. Então, nessa aula de hoje, a gente vai conhecer um pouco sobre os aspectos morfológicos do tecido tegumentar, como ocorre esse processo cicatricial, quais são os tipos de cicatrização que envolvem o processo cicatricial e que tipos de fatores influenciam na nossa cicatrização. Então, essa aula é um pouco mais teórica, é uma aula que talvez seja um pouquinho mais maçante, mas as outras aulas vão ser bem mais dinâmicas que essa, né? Então, assim, a base do manejo adequado da ferida é uma avaliação, né? O profissional ele deve saber realizar uma avaliação correta da ferida, identificando o tipo de lesão, quais são as características dessa ferida, pensando também no histórico do paciente, as comorbidades, né? A situação global do paciente, se a gente tem uma avaliação correta da ferida, a gente consegue pensar na linha de cuidado e num tratamento específico para aquele paciente e para a situação em que ele está inserido. Então, nesse sentido, a gente pensa que a pele é o primeiro local onde a gente vai observar, né? Ele é o órgão do nosso corpo, o maior órgão, né? Ele representa cerca de 15% do peso corporal. E dentre as principais funções, a gente inclui a proteção. Ele serve como barreira protetora, é o nosso primeiro contato com o meio exterior, né? Protege contra micro-organismos, contra a ação lesiva dos raios ultravioleta. Também tem papel de termorregulação, excreção, a parte sensorial e metabólica. Então, a pele ela é composta por 3 camadas bem específicas. Então, nós temos a epiderme, né, que é a camada mais superficial, a derme, que é a camada intermediária, e a hipoderme, que é o tecido celular subcutâneo, também chamado assim, que é a camada mais interna. A camada da epiderme, então, ela é uma camada mais superficial, ela é caracterizada especificamente por epitélio estratificado. A maioria dessas células da epiderme tem a função de síntese de queratina. Essa queratina é a principal proteína da epiderme e essas células são conhecidas como queratinócitos, então elas formam uma barreira protetora da pele. Além dos queratinócitos, também a gente pode encontrar outros tipos celulares, como os melanócitos. Os melanócitos eles são originados a partir das cristas neurais. Eles migram dos seus locais originais e para a epiderme, né? São os melanócitos que sintetizam e secretam o pigmento que é a melanina, que é o responsável pela coloração da pele. Ainda na epiderme a gente também pode encontrar as células de Langerhans, que são de origem mesodérmica, e elas podem ser encontradas também em qualquer parte do estrato da epiderme. Elas possuem o papel de proteção da pele, né? Fazem um papel imunológico. Elas captam o processo de antígenos e os apresentam aos linfócitos, né? Que estão presentes na derme, e eles estão constantemente migrando da epiderme para a derme. Já as células de Merkel, essas células elas são são uma forma de melanócitos, são originadas das cristas neurais também. A base das células de Merkel ela se encontra em contato com as fibras nervosas da derme. Elas são responsáveis, então, pela sensibilidade tátil. Além de tudo isso, a epiderme também origina os anexos da pele, como as unhas, o folículo piloso, as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. Essas estruturas acessórias elas possuem invaginações. Elas possuem invaginações que levam até o fundo da epiderme.
Essas invaginações elas são bem importantes, porque elas fornecem células para a reepitelização de uma pele lesionada quando se tem um processo de lesão. Já a derme, ela é a camada mais disposta abaixo da epiderme. Ela é formada por tecido conjuntivo e ele dá sustentação à epiderme. Ela apresenta fibras de colágeno, elastina e fibras reticulares. Ela é formada por duas camadas específicas, a camada papilar, que por representação delgada ela é constituída de tecido conjuntivo frouxo, e sua principal característica é a rede de vasos sanguíneos e linfáticos, que são organizados em plexos. Elas são ricamente vascularizadas e inervadas, né? Nela que se localizam os derivados também da epiderme, como os folículos pilosos, as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas. Né? Na outra camada, que é a camada reticular, que é a segunda camada da derme, compreende todo o restante da derme. Ela é uma camada mais extensa de tecido conjuntivo denso e também de feixes de colágeno. Esses feixes eles dão sustentação às estruturas que compõem a derme, além de garantir o tônus, o vigor e a resistência, também a elasticidade da pele. Né? Então, a derme ela, compreende também inervações sensitivas, que elas são mielinizadas. Né? Elas representam toda a extensão da pele da pele e possuem a função de conduzir as sensações de tato, dor, pressão, temperatura e também de prurido. A hipoderme ela é a camada então mais profunda da pele. Ela está situada logo abaixo da derme reticular. Ela é constituída por tecido conjuntivo frouxo e por uma quantidade bem variável de células adiposas. Essa quantidade ela depende da localização dela no corpo e do estado nutricional do indivíduo. Né? Ela então funciona como um depósito nutritivo, né? Uma reserva de energia para atividades metabólicas e participa também no isolamento térmico e na proteção mecânica contra situações de trauma, traumas extensos e facilita também a mobilidade da pele em relação às estruturas que estão subjacentes. Então, depois da gente ver um pouco da estrutura da pele, a gente entra, então, na fase de reparo tissular. Como é que se dá, então, o processo de cicatrização? O processo de cicatrização de uma ferida ela é direcionada a gente direciona todo para o manejo do planejamento do tratamento. Né? Dependendo de como ocorre a cicatrização, a gente vai ver como é que a gente vai manejar o tratamento. Então, para que a gente consiga entender um pouco como ocorre o processo de cicatrização, a gente precisa conhecer quais são as fases do reparo tissular. Né? As fases elas são bem específicas, a fase de inflamação, a fase de proliferação e a fase de reparação. Então, na fase inflamatória, ela desencadeia uma série de eventos que reconstituem o tecido lesionado. Nessa fase, inicia-se logo após o momento da lesão. O sangramento ele traz consigo plaquetas, hemácias, fibrina. Nessa situação, as plaquetas elas realizam a hemostasia e ativam a cascata de coagulação. Esse processo ele forma uma barreira que impermeabiliza e que protege a ferida contra a contaminação e contra micro-organismos que possam invadir o local. Com a lesão tecidual também há a liberação de histamina, e serotonina e prostaglandina. Essas substâncias causam a vasodilatação e aumentam o fluxo sanguíneo no local. Isso permite a passagem de plasmas e leucócitos. Então, toda essa permeabilidade capilar aumentada causa extravasamento de líquido e a passagem de elementos celulares para o espaço extracelular, no local da ferida. Então, essa situação provoca o aparecimento de sinais flogísticos, de sinais típicos de uma reação inflamatória, que são dor, calor, rubor e edema. Os primeiros elementos celulares a alcançar o local da ferida são os neutrófilos e os monócitos, com a função de limpar a superfície e de fagocitar partículas que estejam atrapalhando o local, que sejam antigênicas e corpos estranhos. Né? Essa fase ela dura em torno de 1 a 3 dias.
A fase proliferativa, então, ela também pode ser chamada de uma fase reconstrutiva ou fase fibroblástica. Ela se estende até o processo da epitelização total da ferida, né? Esse processo ele dura em torno de 2 a 3 semanas. É nessa fase que a gente consegue observar, então, a formação do tecido de granulação. É uma fase que é composta por 3 eventos bem importantes. A neoangiogênese, que é caracterizada pela formação dos novos vasos, né, que tem o objetivo de fazer a nutrição do tecido. A fibroplasia, que é caracterizada pela movimentação dos fibroblastos que são atraídos para o local da ferida, com a função principal de sintetizar o colágeno, que é o material que é responsável pela sustentação e pela força têncil da cicatriz, né? E, por último, a epitelização, que ocorre com a migração das células epiteliais, a partir das bordas da ferida e dos folículos pilosos que estão próximos. Então, a ferida ela nunca vai cicatrizar de dentro para fora, ela sempre cicatriza das bordas e vai fechando para o centro. Né? Isso induz a contração de epitelização da ferida. Desse modo, os fatores de crescimento eles são epidérmicos e estimulam a proliferação de células epiteliais. Então, na primeira fase, a gente teve, ocorre uma vasoconstrição com uma posterior vasodilatação, a ação de plaquetas e a ação de macrófagos que limpam o local da ferida, e a fase proliferativa, onde tem todo o processo de reconstituição do tecido. Então, nesse processo, ocorre então o fechamento total da ferida. Na fase de reparação, que pode ser chamada também de fase de maturação, ela é caracterizada pela transformação que ocorre no tecido de cicatrização devido a mudanças na forma, no tamanho e na resistência da cicatriz. Nessa fase, a gente encontra a pele, ela pode ser detectada como mais plana, mais macia, e podem ocorrer também diferenciações na forma da cicatrização, como os queloides, as cicatrizes hipertróficas e as hipercromias. A natureza da cicatrização ela é a mesma para todas as feridas. O tipo de cicatrização é que vai depender da quantidade de tecido danificado e se for um tecido danificado ou lesionado, e da presença ou não de infecção. Então, uma cicatriz que ocorre por primeira intenção, ela tem as bordas delas apostas ou aproximadas, e a perda de tecido ela é mínima. A ausência da existe uma ausência de infecção e pode ocorrer um mínimo de edema. Né? A formação do tecido de granulação ele acaba não sendo visível, e acho que uma situação de exemplo bem cotidiano é a incisão cirúrgicas e ferimentos que são suturados cirurgicamente. Né? Numa cicatrização de segunda intenção, existe perda celular, né, com tecidual bem significativa. Pode ter presença ou não de infecção, e a aproximação das bordas por aproximação primária já não é mais possível. Então, a ferida ela acaba sendo mantida aberta e ela se fechará futuramente por meio de contração ou de epitelização. Esse tipo de ferida de cicatrização demanda maior tempo, né? Ou seja, maior tempo de tratamento, e aumenta o risco para infecções. Acho que um exemplo bem interessante de cicatrização por segunda intenção é as feridas por queimaduras, né? Principalmente feridas bem extensas. A cicatrização por terceira intenção, ela ocorre quando há fatores que retardam a cicatrização de uma lesão que inicialmente foi submetida a um fechamento por primeira intenção. Então, essa situação acontece quando uma incisão é deixada, por exemplo, aberta para drenagem de exudato e, posteriormente, ela é fechada. Então, assim, aqui a gente tem um quadro mostrando um pouco da diferenciação entre as cicatrizações de primeira e de segunda intenção. A cicatrização de primeira intenção, ela ocorre, então,
perda tecidual, como a gente já tinha falado, né? Existe uma escassa formação de tecido de granulação devido à menor perda de tecido. A epitelização ela se dá em torno de 10 a 14 dias, como a gente já tinha visto no processo de cicatrização. Já por segunda intenção, existe uma maior perda tecidual, por conclusivamente uma formação maior de quantidade de tecido de granulação, né? É uma fase inflamatória que ela é diferenciada, né? A epitelização da lesão ela vai depender então da extensão e da profundidade e pode se prolongar de 3 a 4 semanas. Se for uma ferida crônica, ela pode durar anos, meses para cicatrizar, né? Então, nós temos fatores que interferem no processo de cicatrização. Pensando num paciente que é saudável, que tem uma boa alimentação, que consegue se locomover, consegue manter atividade física, mas um paciente, então, que está acamado, que está restrito ao leito, que está com sonda, né? Então, a gente tem vários fatores que podem influenciar nesse processo de cicatrização. Eles podem ser locais ou sistêmicos. Locais, a gente pode variar na presença de detritos, que são resíduos tissulares, resíduos teciduais, como necroses, necroses de liquefação, necroses de coagulação, vasculite, que ocorre uma inflamação, processo inflamatório na parede dos vasos, fatores vasculares, a própria falta de oxigenação do tecido, né? Provoca lesões e prejudica o processo de cicatrização. Infecção da ferida, uma infecção clínica que prolonga o estágio inflamatório. Agentes etiológicos da infecção, como bactérias, fungos e vírus, eles aparentemente inibem a capacidade de produção de colágeno pelos fibroblastos, né? Isso retarda o processo de cicatrização. O tratamento inadequado da ferida, isso que eu já tinha falado anteriormente, né? Problemas na identificação, no tratamento adequado da lesão, aplicação de agentes tópicos, coberturas usadas inadequadamente e técnica inapropriada prejudicam todo o funcionamento, além de aumentar o tempo, prolongar o tempo de tratamento, pode prejudicar seriamente o tratamento do paciente, além de causar gasto desnecessário, iatrogenia e outros fatores, né? Mas se você tem aquilo bem, uma cicatrização e um plano bem adequado de tratamento, você consegue trazer bem-estar para o paciente, uma melhor qualidade de vida para o paciente e qualidade de tratamento. Então, nos distúrbios sistêmicos, então, fatores que interferem sistemicamente no paciente, nós temos, então, os fatores de estado nutricional, né? A alimentação do paciente é extremamente importante, né, nesse processo de recuperação do funcionamento do metabolismo e do processo de cicatrização de feridas e de úlceras em geral. Então, a deficiência proteica, ela produz uma redução na resposta imunológica e diminui a redução de fagocitose e de síntese de colágeno, né? A proteína, a gente consegue encontrar ela em alimentos como peixes, ovos, carnes, leite. A deficiência de vitamina A já retarda o processo de epitelização, né? Deixa a síntese de colágeno mais lenta e a risco de infecções, o risco de infecção são mais frequentes. Os alimentos que são ricos em vitamina A pode se encontrar na gema, do ovo, leite, produtos lácteos diversos, né? Óleo de fígado, de peixe. A deficiência de vitamina C, ela causa um distúrbio na migração de macrófagos, a disfunção de granulócitos e de neutrófilos, né? Com um defeito na síntese dos fatores de complemento e imunoglobulinas. A vitamina C a gente encontra facilmente em alimentos que são ricos, em vitamina C como acerola, goiaba, kiwi, limão, laranja. E a deficiência de vitamina K, ela inibe a cicatrização, ela promove o sangramento e infecções bacterianas.
né? Os alimentos que são ricos em vitamina K são alface, espinafre, brócolis, couve, hortaliças, folhas verdes em geral. Então, acho que a idade é um fator bem importante, né? A velocidade metabólica, ela se modifica muito com a idade. Em crianças, o processo ocorre bem rapidamente, a cicatrização ela é mais rápida. No idoso, por exemplo, a cicatrização ela é mais lenta. Os idosos eles possuem diminuição na produção de colágeno, na secreção de suor, das glândulas sebáceas e das glândulas sudoríparas na produção de sebo e de suor. A diminuição da imunidade que é conferida às células de Langerhans, que a gente tinha conversado antes, né? A diminuição de melanócitos. Então, existe uma diminuição de muita coisa e isso tudo prejudica, né? Ocasiona a perda da elasticidade da pele, o ressecamento da pele. Os idosos possuem a pele mais seca e isso deixa a pele mais suscetível à ruptura, a risco maior de infecção. O fornecimento adequado de oxigênio através de uma boa irrigação sanguínea, a ferida proporciona condições bem favoráveis à cicatrização, né? Então, os fatores que podem interferir nesse suprimento, como a idade, doenças vasculares, pressão local, como as úlceras de pressão, interferem diretamente no aporte sanguíneo do tecido, né? E podem provocar sérias lesões. Drogas sistêmicas, elas inibem a cicatrização, assim como por exemplo, os anti-inflamatórios, eles retardam a resposta inflamatória e interferem na primeira fase do processo de cicatrização. Doenças em geral, doenças metabólicas, principalmente a diabetes mellitus, né? A diabetes mellitus está ligada diretamente à neuropatia e a arteriosclerose, né, a neuropatia, diminuição da perda sensorial, e a arteriosclerose com a isquemia, né, isquemia tecidual, interferem diretamente no aporte de oxigênio e em processo de tratamento de feridas, né. Outras doenças também metabólicas e em geral como doenças renais, hepáticas, pancreáticas, artrite, trauma. O tabagismo ele prejudica a oxigenação dos tecidos, diminui a resistência do organismo e deixa ele mais suscetível à infecção e retarda a cicatrização. E a dor que, juntamente com a ansiedade, eles estão intimamente relacionadas, né? O medo da dor pode provocar ansiedade no paciente e essa ansiedade e a dor prejudica também no processo na qualidade de vida do paciente e no processo de recuperação dele, né? Então, para uma boa cicatrização de feridas, é importante manter o monitoramento e o tratamento adequado da dor. Então, essa aula ela é uma aula bem curta, essas aqui são as referências. É uma aula mais teórica, uma aula um pouquinho chatinha, né? Mas acho que é interessante a gente conseguir revisar toda essa parte de conteúdo de introdução para que a gente consiga agora dar sequência nos próximos módulos, né? A gente vai falar ainda sobre feridas agudas, sobre feridas crônicas, sobre a parte de desbridamento e as coberturas. Então, a gente ainda tem bastante coisa pela frente. Agora, a gente pode dar um tempo, então, para as perguntas, dúvidas que vocês queiram tirar, comentários.